Olá pessoal, aí dando sequência às videoaulas aí para resolução de questões com foco na prova do ENAD. A gente pegou essa questão aí da prova de 2014, a questão 9, que trabalha a parte de encapsulamento, né? Esse assunto de encapsulamento, ele vem à tona sempre que a gente vai trabalhar os conceitos inerentes às camadas do modelo OSI e do modelo TCP/IP. É um assunto que é super importante, que sempre é, digamos assim, lembrado nesse momento, porque ele faz parte da inteligência das camadas, né? O encapsulamento é uma abordagem importante que a gente precisa entender no contexto das camadas. Então, olhando para essa figura aí, antes da gente ler o enunciado, a gente observa que existem três tipos de dispositivos, né? Dois hospedeiros aí nas pontas. Hospedeiros, leia-se computadores, sistemas finais, servidores, dispositivos, smartphones, qualquer tipo de dispositivo de acesso é um hospedeiro, certo? É uma linguagem natural que o Kurosa, esse autor aqui da área de redes, usa muito, né? Principalmente nesse livro aí, Redes de Computadores e a Internet, tem uma abordagem top-down, que é um livro que eu recomendo muito a leitura, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ter em casa. Então, a gente observa que os hospedeiros eles conseguem enxergar todas as camadas. Ó. Se você observar aqui, e a gente está nesse momento aqui focando no modelo TCP/IP, né, no modelo de 5 camadas, como a gente pode observar, as camadas de aplicação, transporte e rede enlace física, elas são enxergadas, elas são visualizadas pelos hospedeiros. Isso é fácil da gente entender na medida que a gente sabe que os usuários eles acessam a camada de aplicação na medida que querem enviar dados para a rede. Então fica fácil a gente perceber que é mais do que natural que esses dispositivos de acesso aqui, eles de fato precisem, né, enxergar até a camada de aplicação. Né? Esse outro carinha aqui, que é o roteador, ele enxerga até a camada de rede. E o switch até a camada de enlace. Por quê, pessoal? O roteador ele precisa enxergar até a camada de rede para tomar suas decisões. E o switch precisa enxergar até a camada de enlace também para tomar suas decisões. Não seria, por exemplo, coerente, seria até uma falta de inteligência na formulação desse modelo, isso geraria overhead, até mesmo uma queda de desempenho, se esses dois dispositivos intermediários precisassem ler todas as camadas. Porque, para a atuação do roteador, a camada de rede é o essencial, então ele não precisa ler camada de transporte, camada de aplicação, não faz parte. Né? As suas informações de decisão não estão na camada de transporte e aplicação. Mesma coisa acontece no comutador. Né? O comutador é um sinônimo de switch, a mesma coisa, certo, pessoal? Então, o switch ele consegue ler até a camada de enlace. Por quê? Porque na camada de enlace eu tenho as informações importantes para a tomada de decisão do switch. Então, essa é a regra principal aí do processo, né, de encapsulamento que a gente precisa entender. Primeiro, que cada informação ela recebe um nome diferente na medida que desce as camadas. Então, a mensagem vira segmento quando chega na camada de transporte, o segmento vira pacote quando chega na camada de rede, o pacote vira quadro quando chega na camada de enlace, e depois o quadro entra, né, no meio físico através de pulsos e sinais elétricos que representam os bits definidos no quadro. Então, por exemplo, dentro dessa linguagem, o switch deveria entender, né, ele entende até a camada 2, a camada de enlace, que é justamente fazer a leitura do quadro. O roteador ele faz a leitura do pacote, que está na camada de rede. E os computadores eles fazem a leitura da mensagem. Então, se eles conseguem fazer uma leitura da mensagem, eles conseguem fazer uma leitura de todo o resto. Então, considerando essa explicação aí rápida que a gente fez sobre o encapsulamento, vamos ao enunciado. A figura a seguir ilustra, por meio do modelo em camadas, o processo da informação em uma transmissão de dados utilizando comutadores, roteadores e hospedeiros, ou computadores. Considerando as funções de cada dispositivo nesse processo, avalie as informações a seguir. Comutadores e hospedeiros, ou seja, esse carinha aqui e esse carinha aqui, analisam o endereço de camada 3 para o encaminhamento dos pacotes. Totalmente equivocado, certo, pessoal? O entendimento da camada 3 para o encaminhamento dos pacotes é uma função do roteador. O switch ele só precisa ler até a camada 2, ou seja, até a camada de enlace, para o encaminhamento dos quadros e não dos pacotes, certo? Porque pacote é o dado na camada de rede, e que só quem entende o dado na camada de rede, para tomar a decisão de encaminhamento, é um dispositivo com funções de roteador, certo? 2.
Roteadores precisam processar uma quantidade maior de informações de proposição verdadeira. Pessoal, isso é correto, certo? O cabeçalho do IP ele é muito mais denso do que os cabeçalhos, por exemplo, que a gente tem nas tecnologias de transmissão na camada de enlace. Então a gente pode dizer sim que o 2 é uma resposta correta. Comutadores examinam o endereço de destino de camada 2 do quadro e tentam repassá-lo para a interface que eleva esse destino. Certo, pessoal. Os comutadores eles examinam o cabeçalho da camada 2, mais especificamente querendo buscar o endereço físico de destino, ou seja, o endereço MAC, para fazer a sua tomada de decisão de encaminhamento. O roteador já procura observar o IP de destino, que está dentro do pacote na camada de rede, certo? Então, a questão 3 está corretíssima. Questão 4. Roteadores atuam na camada de rede, correto, pois não fornecem isolamento de tráfego e utilizam rotas inteligentes entre os hospedeiros. Pessoal, os roteadores fazem isolamento de tráfego. Na medida que eles separam os domínios de broadcast, na medida que eles separam as redes, eles fazem isolamento de tráfego. Então, essa resposta 4 está equivocada, né? Ela está parcialmente correta. Eles atuam na camada de rede, mas eles fornecem sim isolamento de tráfego, né? E utilizam rotas entre os hospedeiros de rede, né? A gente está meio confuso, mas a gente pode até considerar que isso poderia estar correto também, na medida que eles usam rotas, mas não rotas inteligentes, mas eles usam rotas que são definidas pelos protocolos de roteamento e pelas estratégias de roteamento que a gente pode usar na rede, certo, pessoal? Então, dentro desse contexto, a resposta correta seria letra D, 2 e 3, certo? Então, 2 e 3. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, certo? O objetivo dessa questão foi elucidar, né, o papel dos dispositivos da rede, né, com foco no encaminhamento, né, no encapsulamento, melhor dizendo, dando foco a que tipo de leitura cada equipamento precisa fazer para tomar a sua decisão. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, façam um comentário aqui no vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Um abraço a todos e até a próxima.